situação biológica. Para que a pessoa seja do sexo masculino, ela precisa necessariamente ter pênis, testículo e cromossoma XY. Tudo que for diferente disso faz com que essa pessoa não seja de forma absoluta um homem. Tá? Então, a pessoa que tem todas essas 3 características de forma completa é afirmativamente um homem. Tá bem? Então, do sexo masculino. Mas essa pessoa do sexo masculino pode, por algum motivo, durante a sua vida, se auto-perceber de outro gênero. Ou seja, sua manifestação psicológica é de que é mulher, apesar de ter as características físicas do sexo masculino. Esse é o transexual. É uma pessoa que tem o sexo de um jeito e a manifestação de gênero é diferente, é o contrário do seu sexo. Tá? Sexo, nós temos 3 possibilidades, digamos assim, que englobam todas as possibilidades de sexo, que é sexo masculino, sexo feminino, e todo o espectro entre um e outro seria a condição intersexo. O que é o intersexo? São aquelas pessoas que não têm essas características que eu acabei de falar com vocês de forma plena. É um homem que não tem testículo, é uma mulher que não tem ovário, é um homem ou uma mulher que tem cromossoma XXY, por exemplo, XYY, tá? Então não pode ser considerado de forma absoluta como de um sexo ou de outro, eles são intersexo. O intersexo também é considerado transgênero, porque transgênero é um gênero do qual são espécies, por exemplo, transexual, que eu acabei de falar para vocês, não coincide sexo e gênero, né? O contrário, intersexo, que está no espectro entre homem e mulher. E, além disso, o travesti. O travesti, ele é de um sexo, mas ele se manifesta diferente do que o sexo que ele tem. Então, olha, o travesti e o transexual, em que eles diferem entre si? O transexual não aceita o seu corpo. Sou eu aqui, que vocês estão vendo agora, com a minha manifestação de gênero feminina, a voz que quer ser fina, mas não consegue, e toda a característica física feminina, mas com o sexo masculino. É como se eu tivesse testículo, pênis e cromossoma XY. Eu seria transexual nessa situação. Agora, e se eu, sendo do sexo masculino de forma plena, me visto apenas de mulher e não estou insatisfeita com o meu corpo? Aceito meu corpo é esse, eu sou desse sexo, mas eu gosto de me manifestar de forma feminina. O que o Supremo disse é que nessas situações, ou seja, não basta que seja, não se exige que seja transexual. Os transgênero, ou seja, é mais amplo, tanto o intersexo quanto o travesti, todos eles vão ter direito de fazer essa alteração diretamente no RCPN, sem ordem judicial. Por quê? Porque é uma situação autopercebida, o Estado não tem que reconhecer apenas, não tem que constituir, apenas reconhecer. Então vai ser declarado e nós temos que fazer a alteração. Muito cuidado, diante dessas diferenças que a gente acabou de falar, uma pessoa que se declara transexual, eu do sexo masculino e do gênero feminino, vou lá no registro civil e vou pedir o seguinte, olha, aí no meu registro está constando que o meu nome é Márcio, do sexo masculino, porque o médico viu o meu corpo quando eu era bebê, bebê não manifesta gênero, e mencionou como que é a minha manifestação de gênero, que é através do sexo que ele viu, homem. Só que quando eu cresci, hormônios, e aí todas as influências e toda a minha carga genética que me possibilitou isso, que me impôs isso, tudo isso fez com que eu me percebesse de um gênero diferente do que o meu sexo manifestou. Então, vejam só, uma coisa é a realidade. Qual que é a realidade? Que para mudar sexo, eu preciso da cirurgia e da reposição hormonal. Mas nós temos uma situação conflitante aqui. Elemento do registro de nascimento é sexo, não é gênero. Se o Supremo dissesse pode alterar prenome e gênero, isso não adiantaria, consegue alcançar? Olha só, se determina que mude gênero, o registro não traz gênero, traz sexo. Então, com isso, adiantaria alguma coisa eu alterar o gênero no registro de nascimento? Não, porque nem é elemento do registro eu incluí uma informação. Na certidão onde consta sexo, ia continuar sexo, porque mandou alterar gênero e não sexo. Ok?
Ok? Então, qual que é o conflito aqui, gente? O Supremo entendeu que se ele dissesse que é gênero, que na verdade é o que se tem que alterar, é o gênero e não o sexo. Mas se ele dissesse que o que é alterável é o gênero, ele não ia alcançar o objetivo. Então eles disseram que é sexo, mas não querendo dizer que aquela característica física alterou. Como que eles iam fazer isso sem precisar mudar a lei, que é a lei que fala os elementos do registro? Eles disseram que o que tem no registro, apesar de não terem dito isso expressamente, vendo o julgamento, entendendo o que foi falado, a gente tira essa conclusão, o que tem no registro é uma manifestação do sexo que está no registro. Então, olha, essa criança, que se chama Márcio, manifestou-se do sexo masculino, então eu vou alterar esse sexo, isso não quer dizer que houve alteração física do sexo. Esse foi o entendimento. Só que veio o CNJ e fez o provimento 73, dizendo que o que é alterado é gênero e prenome. Só que o gênero não é elemento do registro, mas o CNJ, em todo o provimento, ele fala em gênero querendo dizer sexo, que é o que está no registro. Cuidado, gente, então não confundam. O que é alterável no registro? Na realidade é o sexo. Mas, se alterar o gênero, não vai surtir o efeito que eu preciso. Ia ser Márcia do sexo masculino, não ia resolver. Então, alterei o meu sexo, mas o sexo no registro enquanto manifestação do meu gênero. Aí alterou. Amanhã, se, por exemplo, que foi uma sugestão que eu fiz no artigo que eu escrevi, se amanhã gênero for elemento do registro juntamente com o sexo, porque saber o sexo é de extrema importância, nós temos questões médicas, não sei se alguém aqui é médico, que estão ligadas ao nosso sexo genético, não é? Medicamentos diferentes, tratamento, enfim. Se eu tenho necessidade de saber qual que é o sexo, se tiver lá no registro diferente, eu posso ter problema. Então, o que se amanhã, se tiver sexo e gênero, na certidão, por exemplo, tiver gênero, quando isso for estabelecido, vai ter que rever esses casos de alteração que foi feito para trás. Tá? Na prática, nós alteramos gênero, nós alteramos a palavra sexo no registro. Onde consta sexo, a gente altera para o contrário, mesmo com a determinação do CNJ dizendo que é gênero, porque todo o conteúdo do provimento, apesar de falar gênero, leva a crer que o que é para alterar é o sexo. Tá? Então, gente, nós não podemos ficar muito presos a isso, mas então o que nós vamos dizer? O que nós vamos entender? Que na hora da gente ler lá a nossa assertiva, nós podemos ter um examinador que acompanhou isso, podemos ter um examinador que não entende biologicamente essas questões diferentes, tá? Ou seja, eu porque estudei numa equipe multidisciplinar, escrevi livros sobre isso. Mas, de qualquer maneira, não necessariamente o examinador vai saber essa diferença, que é o que é mais comum, né? Nós somos da área do direito. Então, se ele não sabe, vocês vão ter que tomar cuidado com o que ele escreveu na assertiva para saber se o que ele está dizendo ali é a mesma confusão que foi feita pelo CNJ, que a gente entende, ou se ele sabe a diferença. E aí, é na leitura da assertiva, das assertivas e do enunciado que vocês vão ter que fazer essa diferença. E isso, infelizmente, ocorre em função do nosso judiciário, não necessariamente saber exatamente como funcionam as coisas no ambiente da saúde, etc. Ocorreu isso com o provimento 52 da reprodução assistida, quando disseram que tinha que identificar o doador do gameta, e aí ele ficou inaplicável, teve que vir o 63 e corrigir isso, porque na área médica é proibida a identificação do doador do gameta. Então, gente, essas distorções acontecem e nós vamos ter que acompanhar isso e ter bastante cuidado, porque os examinadores são de diversos, cada um tem a sua cabeça, né? Cada um exerce a atividade de forma diferente. Na assertiva, a gente vai ter que, no enunciado da questão, a gente vai ter que entender o que ele quis dizer, com todo o cuidado de falar, olha, se ele errou, se ele confundiu, eu tenho que responder aqui de forma que me permita pelo menos um recurso lá na frente. Tá? Então, esse é um cuidado que vai ter que ser observado. Lendo aqui a nossa questão do transgênero, então, que aí é outra situação. De acordo com o provimento 73 do CNJ, caso a alteração do prenome resulte em identidade entre o novo nome completo e o nome de algum parente próximo, será feito o acréscimo do respectivo agnome. Gente, para não demorar, primeiro,
o Código de Santa Catarina fala um pouquinho diferente. O Código de Santa Catarina fala um pouquinho diferente do Código